que é caráter cristão? Na quinta lição do quarto trimestre de 2022 da classe de adolescentes, nós estudaremos a respeito do caráter que um cristão deve desenvolver ao longo da vida. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Dâmara e sou professora da EBD, da congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos na lição de número 5 da classe de adolescentes, cujo título é Caráter Cristão. Essa lição será lecionada, ministrada no dia 30 do mês de outubro, no próximo domingo. E eu gostaria de, antes de nós entrarmos na lição, agradecer a vocês pelos likes, pelos comentários, as inscrições no vídeo anterior. Eu fico muito feliz de saber quem vocês são, de onde vocês são. Por isso eu já peço que, se você é novo aqui no canal, inscreva-se aqui, deixe o seu like e me conte aqui nos comentários se você é aluno ou se você é professor da classe de adolescentes, se você é daqui de Curitiba, como eu, ou se você é de uma outra cidade, de um outro estado. É sempre uma alegria saber de onde vocês são. E dessa forma, me ajudando, cumprindo essas três se inscrevendo, dando like, deixando comentário, vocês me ajudam a divulgar o meu trabalho e a fazer com que o YouTube entregue para outros alunos e para outros professores da classe de adolescentes. Outra coisa, irmãos, eu quero já me desculpar, eu tô com a voz bastante gasta, quase ficando rouca. Eu tive 2 compromissos nesse final de semana, no sábado e no domingo, de ministrações, então eu tô com a voz bem baqueadinha. Então, se eu der umas pausas mais longas é por conta disso, mas eu não quis deixar de gravar este vídeo hoje para vocês, para conseguir subir ainda na segunda-feira, o mais rápido possível, para que os irmãos possam utilizar esse vídeo para estudarem para as suas lições. Então eu já peço desde já a compreensão de vocês. Amém? Então vamos lá. Lição 5, o caráter cristão. A nossa leitura bíblica, como eu sempre falo, não está aqui na lição descrita. Então é bom que os irmãos levem lá a Bíblia aberta. Está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, e são 8 versículos, do versículo 1 ao versículo 8. Você pode contar com a ajuda dos seus adolescentes para fazer essas leituras, inclusive estes textos, esses versículos bíblicos, eles são muito profundos. A segunda carta de Pedro é uma carta muito abençoada, uma carta com várias referências históricas. O próprio John Wesley foi uma das pessoas que, enquanto lia 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, teve uma experiência profunda com o Senhor. Então veja a importância de nós fazermos sempre a leitura da palavra de Deus. Ela é a maior revelação que nós temos. É o Senhor falando através dela. É uma das formas com que o Senhor fala continuamente, constantemente, é através da Bíblia Sagrada. Então, após a leitura bíblica, nós temos aqui a mensagem que está registrada em Provérbios 21, no no verso 3, que nos diz o seguinte: faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Essa lição, eu gostei muito dela, porque ela vai abordar primeiro o caráter geral e depois vai falar sobre o caráter cristão. Então eu sugiro que você, professor, comece a aula ou primeiro pela leitura bíblica, fica a seu critério. Tem professores que preferem começar lendo a Bíblia e depois darem a introdução, ou começar pela introdução e depois ir para a leitura bíblica, fica a seu critério. Mas eu sugiro que, antes de entrar nas leituras do Hora de Aprender, do Vamos Descobrir, que você pergunte aos seus alunos o que é caráter. Deixe eles responderem. Sonda ali qual o nível de entendimento deles da palavra caráter. Porque assim você vai saber se você precisa se aprofundar mais na explicação do que é caráter, no geral, ou se você pode partir mais ativamente, falar mais a respeito do que é caráter cristão. Tá? Então é sempre importante nós utilizarmos o título da lição ali como uma sondagem no início da aula para saber qual o grau de conhecimento dos nossos adolescentes a respeito do que nós iremos falar na aula. Como objetivos, nós temos 3. Primeiro, ensinar o que é caráter. Segundo, apresentar características do caráter cristão. E terceiro, demonstrar que integridade é parte essencial do testemunho de vida do cristão. Aqui no ponto Vamos Descobrir, que é a introdução dessa revista, nos diz que a identidade de uma pessoa é formada por múltiplas características que definem o temperamento, a personalidade e o caráter de uma pessoa.
Todas as pessoas possuem um caráter, algumas carregam valores virtuosos e outros não. Infelizmente, são guiadas por princípios malignos. Porém, quando alguém entrega o seu coração a Jesus Cristo, o seu caráter é transformado pelo Espírito Santo e é sobre isso que nós falaremos nesta aula, sobre essa transformação. Aqui no Hora de Aprender, no primeiro ponto, nós falaremos sobre o que é caráter, mais no geral. Por isso que eu falei da importância de nós sondarmos ali o quanto os nossos adolescentes sabem sobre caráter. Então, caráter é um conjunto de características que estão relacionadas com a índole e a moral de um indivíduo. O caráter de uma pessoa reflete em todas as suas decisões e pode ter traços positivos ou traços negativos. É por isso que às vezes nós falamos assim, fulano não tem um bom caráter, fulano tem um caráter bom. Nós utilizamos esse juízo de valor porque nós sabemos que o caráter de uma pessoa reflete, né? Faz transparecer ali quem ela é. Aqui na segunda parte, né, deste ladinho, você pode contar com a ajuda, professor, dos seus adolescentes para fazer essa leitura e talvez ler ali 2 parágrafos e comentar, ou ler tudo, apesar que a leitura é um pouquinho extensa, e aí comentar. É sempre melhor já ler e comentar, que assim eu acho que fica mais clara a lição, porque os pontos são pontos grandes. E aqui vai nos falar que, atualmente, por conta da influência das redes sociais, nós já falamos em aulas anteriores do quanto a influência das redes sociais pesam sobre os nossos adolescentes, muito mais do que sobre nós. Todos nós estamos aprendendo a lidar, né, com a influência das redes sociais, com o quanto é saudável ou não aparecer. Mas os nossos adolescentes, eles cresceram envolvidos com as redes sociais. Então, as redes sociais praticamente fazem parte de quem eles são. Então, é claro que eles são ainda mais influenciados por elas do que nós. Então, aqui nos diz que a rede social influencia muito e que muitas pessoas se preocupam com a aparência. Porque nós sabemos que, por exemplo, o Instagram surgiu para postar fotos. Hoje está mudando o conceito e hoje posta-se muitos vídeos. Mas ainda assim, tudo no Instagram é muito posado, né? O TikTok é mais vida real, é mais sem edições, sem muita edição mesmo, né? Sem muito jogo de luz, essas coisas. O Instagram não. O Instagram é uma rede social de aparências. Ele é literalmente o seu melhor ângulo, a sua melhor pose, a melhor luz, a melhor câmera que você tem, né? O melhor celular. Então, no Instagram, é tudo sobre aparentar ser, aparentar ter. Existem cursos para que você tenha um feed, né? Ali as fotos do seu Instagram sejam um feed bonito, um feed que se complementa, um feed de cores parecidas, tudo para que quando você entre pareça uma vitrine de loja. Então veja que nós estamos falando do quê? De aparentar ser. Não significa que as fotos que estão ali revelam o seu dia a dia, revelam o seu momento, mas você aparenta ser, aparenta ter. E por que isso é perigoso? Porque crescer nesse ambiente de aparentar algo e não ser pode prejudicar o caráter. Nós ainda não sabemos, porque nós ainda não temos estes dados, como é ou quanto é que as redes sociais podem danificar o caráter de uma pessoa. Talvez nos próximos 5 a 7 anos nós teremos pesquisas, nós teremos dados para entender o quanto as redes sociais prejudicaram o caráter das pessoas no sentido de aparentar. Porque nas redes sociais nós compartilhamos o menos vida real possível. E o que compartilhamos da nossa vida real é posado, é editado. Ninguém posta as suas dores, as suas maiores dificuldades. E até as fotos chorando, as fotos sofrendo, são fotos editadas. São fotos posadas, né? Então, nós ainda não sabemos o quanto isso corrompe o caráter de alguém. Mas, professor, nós precisamos entrar na sala de adolescentes sabendo que eles são essa geração. De uma geração que compartilha tudo e compartilha tudo tentando buscar o melhor ângulo. E aqui nos mostra que esse mesmo comportamento era reproduzido quando as pessoas se preocupavam apenas com as suas reputações. Com as pessoas têm que achar que eu sou bom, achar que eu sou legal, achar que eu tenho um bom caráter. Mas veja que a lição nos lembra que não tem nada de errado em editar fotos, em se preocupar com a própria reputação, só que preocupar-se só com a sua aparência é um erro. Deus não se importa, Deus não se impressiona com o nosso melhor ângulo, com o lado da foto, né, que a nossa selfie fica melhor, esse lado do rosto, esse lado, essa luz. Deus não se importa com isso. Isso não é essencial na construção do caráter de ninguém.
E a lição nos lembra isso. Talvez você, professor, uma pessoa já adulta, já madura, ache que isso é uma bobagem, que isso é uma trivialidade, né? Mas você já parou para conversar com seus adolescentes? Vocês já viram como eles estão sempre buscando o melhor ângulo para tudo? Isso está entrando na cabeça deles. Eles agora são essas pessoas preocupadas com a aparência, porque a aparência deles traz um maior número de likes, a aparência deles traz um maior número de comentários, um maior número de engajamento, e isso conta muito para o adolescente que está ali querendo se enturmar, querendo ter uma autoaprovação, né, com aquela dificuldade de se aceitar e buscando a aceitação de fora. Olha só a importância dessa lição para os adolescentes. E a lição continua dizendo que Deus vê o coração de cada pessoa. Ele exige de cada um de seus seguidores um coração reto diante dele, e que os servos de Deus devem andar em integridade, vivendo a verdade, que a honestidade não é opcional para os cristãos. Ter um caráter, um bom caráter, é essencial para um cristão, porque a honestidade, ser uma pessoa verdadeira, é algo essencial na formação do caráter de alguém. E como é que eu posso ter um bom caráter, sendo que eu estou tão preocupado com a minha aparência, com parecer uma boa pessoa, que quando não tem ninguém olhando, não sobra nada. Olha como eu preciso cuidar disso, para nós não nos afogarmos na questão da aparência, de aparentar ser, de que as pessoas olhem e falem, ah, legal. Olha só, geralmente eu pulo o auxílio didático e digo para vocês que tudo vai dali do tempo que você tem. Só que esse auxílio didático ele é muito especial, porque ele foi escrito pelo nosso pastor. Ele começa com a referência do pastor Antônio Gilberto, e ele foi escrito no livro do pastor Elinaldo Renovato, que fala sobre o caráter cristão moldado pela palavra de Deus e provado como ouro, que é da nossa CPAD, publicação de 2017. Eu posso deixar a foto dele por aqui. Olha só o que o pastor Antônio Gilberto nos disse. Que o caráter é o aspecto psíquico da personalidade. O caráter é a característica responsável pela ação, pela reação e expressão da personalidade. É a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Tem a ver com a própria conduta, é a marca da pessoa. O caráter faz parte da personalidade, é adquirido e não herdado. Resulta da adaptação progressiva do temperamento às condições do meio ambiente, o lar, a escola, a igreja, a comunidade, o estado socioeconômico. Sem sombra de dúvida, o caráter está aliado à ética de cada pessoa. E aqui nos mostra, mais uma vez, que o caráter é construído e que nós não herdamos ele dos nossos pais. Os nossos pais e nós precisamos construir esse caráter. Aqui no ponto 2, então, nós falaremos a respeito das características do caráter cristão. Uma pessoa de bom caráter é aquele que faz o bem, que cumpre as suas obrigações, faz o que é direito, o que é justo. Sabe aquelas pessoas que a gente fala, é uma boa pessoa, ajuda as pessoas mais carentes, se comporta bem, não fuma, não bebe, é uma boa pessoa. Mas e Cristo? Olha só como que o caráter cristão vai além disso. O caráter cristão não é só apenas sobre virtudes, apenas sobre boas obras. A Bíblia diz que todas as pessoas pecaram e que o pecado corrompeu o homem por completo. Por isso, para ser totalmente transformado, em alguém que é aprovado diante de Deus, cada pessoa precisa entregar-se a Cristo. Não basta fazer boas obras, não basta parecer ser uma boa pessoa, não basta até ser uma boa pessoa. É preciso entregar-se a Cristo. A Bíblia destaca alguns traços distintivos do caráter cristão: humildade, honestidade, pureza, mansidão e verdade. O apóstolo Pedro cita algumas características virtuosas que todos os cristãos devem desenvolver. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade juntem ao conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. E essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Então veja que o Pedro citou aqui para nós bondade, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção, amizade e amor.
e nos diz que para fortalecer o caráter cristão é preciso se consagrar ao Senhor e buscá-lo constantemente, porque a leitura da palavra e a prática da oração e do jejum e a busca pela santificação devem ser hábitos constantes. Aqui nós entendemos algo precioso para o entendimento do que é caráter cristão. Não vem de nós a bondade. Nós não somos naturalmente bons. A bondade não é produzida em nós. O amor não nasce no nosso coração do nada. Nós somos seres humanos caídos, pecadores, falíveis. O que nós produzimos naturalmente é a maldade, é a mentira, é a ira, é a inveja. Pecados fluem de nós com naturalidade. Agora, bondade, perseverança, domínio próprio, amor, amizade não produzem de nós, não vêm naturalmente, não são como um mato que ninguém precisa plantar, né, que nasce sozinho, até no meio do asfalto, por exemplo. A concupiscência da carne, ela flui de nós com a maior naturalidade possível, porque nós estamos como natureza caída. Mas, para que nós tenhamos um caráter cristão, um caráter transformado pelo Senhor, nós precisamos produzir a honestidade, o domínio próprio, o amor, a perseverança. Tudo isso será produzido como? Quando nós estivermos próximos de Deus, que é a fonte de todo o amor, de toda a bondade, de toda a fé. A partir daí nós conseguiremos produzir essas qualidades que são necessárias para o caráter de um cristão. Então, olha como nós precisamos mostrar aos nossos adolescentes que sem estar próximos a Deus, sem termos um relacionamento edificado com o Senhor, sem estarmos fundamentados na palavra de Deus e termos tempo e tomarmos tempo diário com ela, sem oração, sem jejum, sem uma busca intencional pela santidade, nós não produziremos naturalmente amor, perseverança, bondade, honestidade, não fluirá de nós sozinho. É necessário que nós estejamos aos pés de Cristo para que nós possamos produzir os frutos que devem ter o caráter cristão. Amém? Que o Espírito Santo de Deus produza em nós esses frutos, mas é necessário que nós possamos nos lembrar de que parte de nós o entendimento e a tomada de atitude para nos colocarmos diante de Deus e falarmos a Ele que nós queremos ter o nosso caráter transformado por Ele. Pela força do nosso braço, sozinhos nós não conseguiremos. Nós não seremos honestos por, sabe, igual nós respiramos. Não. Mas nós poderemos ser desonestos conforme nós respiramos. Porque o pecado é fácil para nós. Mas agradar a Deus, produzindo bons frutos, sendo uma pessoa íntegra, não é natural. É necessário esforço, é necessário o querer, a vontade. Olha só a importância de nós entendermos a necessidade de buscarmos a santificação. E aqui no segundo auxílio teológico, fala sobre santificação e diz que ela é um processo que desenvolve mediante o poder de Deus e o esforço do crente, o qual torna o pecador em salvo e o ímpio em um santo. Então veja que são dois processos. O primeiro é o poder de Deus e o segundo é o esforço do crente. Lembra lá de Josué? Quando o Senhor fala para ele, Josué, esforça-te e tem bom ânimo, que eu te ajudo. Então você se esforça, você tenha bom ânimo e aí eu te ajudo. O processo de santificação não depende só do poder de Deus, porque se dependesse, o Senhor santificaria todos nós. Mas o processo de santificação, ele é o poder de Deus agindo em nós e a nossa vontade de sermos santificados. Amém? Vamos lá para o ponto 3, que nos fala para termos cuidado com as tentações. Precisamos ficar alerta com as tentações, porque o pecado se apresenta de forma atraente e inocente. E eu gostei desses dois adjetivos. Atraente por quê? É só nós olharmos, por exemplo, quando a Bíblia fala, quando Davi olha Betseba, ele vê ela tomando banho, ela era uma mulher atraente. Ou seja, o pecado de adultério se manifestou principalmente por conta da beleza daquela mulher. Então o pecado ele é sempre atraente. Nunca o pecado vai ser algo feio, a priori, né? Ali a primeira imagem. Nós olhamos para o pecado e achamos bonito. E para mim o que é pior do que ser atraente é porque é inocente. Então é mais ou menos assim, que talvez os seus adolescentes lidem. Ter um relacionamento amoroso, ficar, beijar, pegar na mão, ficar juntinho, atrás da escola, da igreja,
entre os adolescentes ali de 13, 14 anos, com pessoas que são mundanas, ou mesmo entre cristãos, porque adolescentes não devem namorar, é atraente e é inocente, porque é só um namorinho, é só um beijinho, é só uma vez. Veja como é inocente. Entrar em sites proibidos à primeira vista parece inocente, porque é só uma curiosidade. Eu quero só matar a minha curiosidade. Dessa forma, muitas pessoas foram por um caminho e nunca mais voltaram. Veja, por exemplo, o exemplo da pornografia, que é algo tão pesado, mas que tem pesquisas recentes que provam que crianças a partir de 8 anos de idade já estão mergulhados na pornografia. Às vezes, quando nós falamos essas palavras, parece para nós adultos que nós estamos falando isso para os adolescentes e, nossa, tadinhos, eles são inocentes, eles não sabem disso. Mas as pesquisas nos dizem que não é bem assim. Eu me lembro de trabalhar em uma escola aqui de Curitiba, em uma escola particular, uma das melhores que nós temos aqui, com adolescentes de 11 e 12 anos de idade. E eu peguei algumas vezes os meninos assistindo pornografia na escola. E eles tinham 11 anos, entre 11 e 12 anos de idade. Então vejam, isso era 2017. Então, imagina agora, 2022, depois da pandemia, como não estão as coisas. É necessário que nós possamos mostrar aos nossos adolescentes que alguns pecados parecem atraentes e inocentes. Então, eu tenho curiosidade de ver como que é um relacionamento sexual. Qual o problema de entrar num site de pornografia só uma vez? Sabe que essa expressão só uma vez vai ser rapidinho é uma expressão tão inocente, mas por trás dela, o pecado, depois dessa primeira aparência, o pecado se mostra como ele realmente é: podre, feio e capaz de destruir vidas. Continuando, a tentação é como uma pedra pequena, que quando não é vista faz a pessoa tropeçar, cair e se ferir. Por isso, é necessário aprender a vigiar e a fugir das tentações. Afastar-se do mal não é um sinal de fraqueza. Ao contrário, é prudência. Lembra de José? Você pode citar José para os seus adolescentes. Ele fugiu da esposa de Potifar, correu dela. Ela segurou a capa dele, foi com isso que ela conseguiu, né, incriminá-lo. Mas veja que o José não tentou resisti-la. José correu daquela mulher. É assim que nós devemos lidar com uma tentação. Nós não devemos achar nunca, e podemos falar isso aos nossos adolescentes, que nós somos super crentes, que nós somos uau, os crentes, nossa, eu tô tão cheio do poder de Deus que eu resisto a qualquer tentação. Cuidado, cuidado. O maior exemplo de como lidar com a tentação na Bíblia vem de José. É correndo, é fugindo, é se afastando dela. Amém? Nós temos aqui, para finalizar, o terceiro auxílio didático, que nos diz que nós podemos descrever a tentação como um impulso, um incentivo que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado ou para alguma situação que vai comprometer o seu futuro e a sua comunhão com Deus. A tentação não é o pecado, mas é um convite a ele. E nós precisamos ser capazes de aprender a dizer não para o pecado. Como é que eu digo não para um pecado que é tão atraente e que é tão inocente, ou pelo menos que parece, né? Não sendo gentis com as nossas emoções. Eu sei que nós vivemos uma época que fala que nós precisamos abraçar as nossas emoções, que nós precisamos ter carinho conosco, mas olha só. Se José tivesse sido gentil com a emoção dele, provavelmente ele teve desejo por aquela mulher. Provavelmente ele olhou aquela mulher linda que queria estar com ele, provavelmente ele teve vontade. Mas nós não podemos ser gentis com as nossas emoções. Provavelmente José quis pegar os irmãos deles e esganar quando ele viu os irmãos dele de novo. Mas ele não era gentil com as emoções dele. José era uma pessoa racional, era um homem que vivia acima dos seus sentimentos. Nós precisamos aprender com esse personagem bíblico, que é um exemplo de fidelidade. Nós precisamos viver acima dos nossos sentimentos. Como é que nós resistimos ao pecado? Não sendo gentios, né? Com as nossas emoções. Então, se a tua emoção diz, só uma vez, vai ser rapidinho, não seja gentil com ela. Porque, por causa das emoções, neste desejo de vamos atender a emoção só hoje, muitas pessoas entraram por um caminho e nunca mais conseguiram sair dele. Então, eu desejo que o Senhor Jesus nos ajude a mostrar para os nossos adolescentes como o caráter cristão precisa ser estabelecido em nós e precisa ser fortificado. E é uma guerra para fortificar o nosso caráter cristão. Como eu disse, não produz naturalmente em nós. A humildade, a perseverança, o domínio próprio, o amor, não é natural. É preciso buscar.
A santificação não virá só do poder de Deus, mas precisará o poder de Deus encontrar o nosso querer, encontrar a nossa vontade. Ou seja, para que nós tenhamos um caráter cristão e possamos agradar a Deus, é necessário o nosso esforço. Amém? Professor, eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe nesta aula, neste domingo, que o Senhor te use, te capacite, que Ele coloque as palavras certas na sua boca, para que os seus adolescentes possam sair dessa aula entendendo o que é o caráter cristão e tendo vontade de edificar neles, de construir para eles um caráter cristão. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.